nova expedição da equipa de mar, a última fronteira, está já em marcha. A aventura implica distâncias tão grandes e locais tão remotos que cada peça de equipamento tem de ser testada uma e outra vez. Em caso de avaria, qualquer hipótese de ajuda estará sempre a muitas milhas de distância. Os mergulhadores deixam o Oceanário de Lisboa rumo ao aeroporto, onde tomarão um avião que os levará ao arquipélago da Madeira, uma região que conhecemos como a Pérola do Atlântico. E, no entanto, uma parte muito significativa dela permanece desconhecida da maioria dos portugueses. Mar, a última fronteira, vai levá-lo a alguns dos lugares mais isolados do país, onde a cidade mais próxima pode estar frequentemente a várias centenas de quilómetros. Preparado? A expedição ao arquipélago da Madeira vai ficar marcada como a expedição das grandes distâncias. 25 km nesta direção, as Ilhas Desertas, 45 km nesta direção, a Ilha do Porto Santo, e 280 km nesta direção, as Ilhas Selvagens. Tudo para ser explorado durante 1 mês e meio a partir da Ilha da Madeira. O arquipélago da Madeira. Este conjunto de 7 ilhas oceânicas estende-se por mais de 250 km mar adentro. Apenas 2 são habitadas pelo homem, mas a presença humana está longe de resumir a imensidão de vida que se esconde nesta região. A verdade é que o arquipélago é o habitat natural para alguma da vida selvagem mais fascinante do planeta. Visíveis da Ilha da Madeira, as encostas escarpadas das desertas formam uma enorme área natural protegida, que é também um dos últimos redutos para a foca mais rara do mundo. Mais a norte, há mais de 8 milhões de anos, a ilha de Porto Santo foi a primeira a emergir do fundo do oceano. Ao largo das suas praias solarengas, escondem-se naufrágios repletos de vida. E, finalmente, as Ilhas Selvagens. O ponto mais remoto do território português constitui um santuário para as aves no coração do Atlântico. Debaixo da superfície, as suas águas cristalinas são um dos locais mais intocados da Terra. No seu conjunto, o arquipélago da Madeira detém uma riqueza e uma biodiversidade marinhas difíceis de igualar. Para o oceanógrafo francês Jacques-Yves Cousteau, estas eram as águas mais límpidas do mundo. Mas muitas das suas histórias estão ainda por contar. Mas não vamos já para debaixo de água. Primeiro, os mergulhadores sobem aos 1818 metros do Pico do Arieiro, um dos pontos mais elevados do território português. Ali, do alto, entre a floresta de Laura e Silva, podem contemplar os desafios que os aguardam nesta expedição. A descoberta da primeira reserva exclusivamente marinha em Portugal e o privilégio de um mergulho entre focas-monge. Aqui do Pico do Arieiro, conseguimos ver 2 dos nossos grandes objetivos para esta expedição ao arquipélago da Madeira. Talvez o mais ambicioso e mais difícil seja irmos 25 km nesta direção até às Ilhas Desertas que se vêem aqui no horizonte e mergulhar com a foca mais rara do mundo. Para mim, o arquipélago da Madeira foi sempre o grande pioneiro em termos de conservação marinha em Portugal. A reserva do Garajal foi criada há mais de 30 anos na Ilha da Madeira e hoje em dia é possível ver uma abundância de vida que em muito poucos sítios em Portugal é possível ver. No fundo, foram os primeiros a perceber-se que o ecoturismo, o mergulho, acabava por ser uma atividade muito mais rentável e interessante para o arquipélago do que a pesca. Estamos a falar de uma área muito pequena, mas uma área muito pequena que permite o desenvolvimento de uma vida marinha muito interessante e abundante e que todos os turistas que visitam estas ilhas podem, num único mergulho, ver desde grandes meres a cardumes pelágicos e por aí fora. O Elvis, o mero mais conhecido aqui do Garajal, é o embaixador desta zona e está aqui retratado neste mural, no teleférico que nos leva até lá abaixo, à zona do Garajal. Este deve ser um dos sítios de mergulhos mais sui generis do país. Consegue-se ir diretamente para o sítio de mergulho de teleférico, aqui na Madeira. Quando saímos do teleférico,
estamos diretamente em cima da praia, onde vamos aceder diretamente ao nosso local de mergulho. Outra coisa única que há neste sítio é que o centro de mergulho com o qual vamos trabalhar foi escavado na parede rochosa da falésia e é dali que nós vamos buscar as nossas garrafas de mergulho para depois descermos até à praia e nadarmos diretamente até ao sítio onde vamos conhecer os meros do Garajal. Ondas. Vamos agora fazer o nosso primeiro mergulho cá. Há um bocado de ondulação. Às vezes não há muita ondulação, mas de vez em quando vem uma onda maior. Temos que esperar pela altura certa. Não temos que estar às caminhotas com o equipamento todo. De maneira que vamos ter que estar aqui desde quanto em quanto tempo é que vêm as ondas grandes. Entrar com cuidado. Aqui debaixo desta âncora está uma anêmona gigante. Tem sempre duas cores e podem chegar a ter mais de 30 centímetros de comprimento. Quase sempre encontramos pequenos crustáceos que vivem a salvo dos predadores na proteção dos seus tentáculos urticantes. É uma estrela do mar escavadora. Deve o seu nome ao facto de se conseguir enterrar completamente na areia. Ela alimenta-se de moluscos que envolve com os seus 5 braços empurrando-os para a boca. Ao contrário da maioria das estrelas do mar, esta move-se muito rapidamente. Deixei a câmara aqui atrás para ver se conseguimos um vislumbre das enguias de jardim, que elas são extremamente tímidas. Estas enguias de jardim são da família dos congros e vivem em grandes colónias como esta. Não nos podemos aproximar muito, porque basta uma delas achar que estamos demasiado perto para toda a colónia esconder nos buracos onde habitam. A quantidade de espécies marinhas que se vê nesta reserva, desde o fundo da areia às zonas rochosas, é fantástica. Vamos agora ver se temos a sorte de encontrar os famosos meros do Garajal. Não! Ali! Vem direitinho a ti! Não te mexas! Que sorte! É mesmo
O Elvis poderá bem ser o mero mais famoso deste santuário marinho, mas na verdade, todos os meros do Garajal desempenham um papel muito importante para a região da Madeira e todos os seus habitantes. Para mim, aqui o sítio de mergulho do Garajal é talvez o exemplo número 1 a nível nacional do que deve ser a conservação. Estamos a falar de um sítio a alguns quilómetros do Porto do Funchal, que está aqui e para usufruto de toda a população e para as gerações posteriores. Qualquer pessoa pode chegar aqui com uma garrafa de mergulho às costas, meter-se dentro de água e estar na companhia de meia dúzia de meros gigantes afáveis, habituados à presença de pessoas. E depois também há a vertente económica, se pensarmos que cada um destes meros, hoje enquanto estivemos a fazer o mergulho da manhã, talvez 30 a 40 mergulhadores tenham passado por nós, às vezes foi inconveniente, às vezes estávamos sozinhos com os meros e apareciam 10 ou 15 mergulhadores de repente, mas nós andávamos 20 metros mais à frente e encontrávamos outro mero. Ao final do ano, alguns milhares de pessoas passam todos os anos por este mero. Se pensarmos que cada uma destas pessoas marcou viagens, marcou hotéis, marcou rentacars, comeu nos restaurantes desta região, vemos que estes meros trazem alguns milhões todos os anos para esta região. É talvez o exemplo número 1 a nível nacional de que o ecoturismo é um negócio rentável e que defender uma pequena área como esta, estamos a falar de uma extensão de costa de 7 km até 600 metros da costa, pode trazer grandes benefícios para a região, deixa um sítio onde as nossas gerações futuras conseguem ver o que é um oceano saudável e o que é interagir com uma vida marinha saudável. Não sei se os vigilantes da natureza nas desertas vão gostar muito de receber este presente. Já embarcámos 10 garrafas de mergulho a bordo. Temos aqueles sacos de alimentação toda, que é a alimentação para a equipa toda durante uma semana. 7 câmaras, full face mask, drones, tudo enfiado nestas caixas para conseguirmos desembarcar diretamente nas desertas. Embarcando num semi-rígido, a equipa parte em direção ao próximo objetivo, a reserva natural das Ilhas Desertas. É aí que esperam que a sorte os bafeje com o vislumbre da foca monge, ou lobo marinho, a única espécie de foca residente em Portugal. Antes disso, as 12 milhas náuticas que separam a Madeira das desertas constituem a oportunidade rara de ver desfilar um impressionante número de espécies. Tartarugas bobas, aves marinhas ou, acima de tudo, as mais de 20 espécies de cetáceos que cruzam estas águas, incluindo diferentes espécies de golfinhos, baleias-piloto ou mesmo grandes baleias, como o cachalote ou a baleia de Bride. A poucas milhas do destino, um grupo de curiosos roazes curvineiros nada à proa da embarcação, acompanhando a equipa até à enseada, onde irá desembarcar. Deserta grande, deserta grande, deserta grande, aqui inovação a chamar. Para vocês amarrarem, podem amarrar na branca, escuta. Ok, correto. Depois ficamos aqui à espera quando vocês estiverem a poderem fazer aqui a transladação, ficamos à espera. Tá bom? Ok, tudo recebido. Um abraço, está já terminado. Obrigado, obrigado. Estamos aqui nesta pequena baía que chamam a Doca, que é basicamente a zona mais abrigada aqui da Deserta Grande. E onde há a casa dos vigilantes é que para onde nós vamos desembarcar todo o nosso equipamento daqui um bocadinho, mas estamos só a dar uma vista de olhos a ver se vemos alguma foca, porque na realidade este é um dos sítios mais frequentados por focas aqui da Deserta Grande. Esta pequena baixa que existe aqui atrás de nós, muitas vezes vêm ao final do dia focas para aqui dormir, e isso era um dos nossos grandes objetivos, era ver esse comportamento, porque é absolutamente incrível. Primeiro carregamento. Devem faltar mais uns 3 ou 4. Estas ilhas vulcânicas emergiram das águas profundas do Atlântico há mais de 3 milhões de anos.
Ilhéu-Chão, Deserta Grande e Bugio. 3 ilhas em fila, classificadas como área protegida desde 1990 e reserva integral desde 1995. A navegação é proibida na parte sul e a caça submarina em toda a área. Não é difícil perceber que nas desertas não vive ninguém. Ou melhor, há cerca de 20 anos que as equipas do Corpo de Vigilantes da Natureza do Parque Natural da Madeira se revezam na ocupação do posto de vigilância da Deserta Grande, para que este santuário da vida natural esteja habitado e protegido 24 horas por dia, 365 dias por ano. Aqui vivem várias espécies de aves, lagartixas endémicas, as cabras selvagens, introduzidas pelo homem numa das várias tentativas de colonização, e até a maior tarântula da Europa. Mas é lá embaixo, nas inúmeras grutas escavadas pela ação erosiva do mar, que se encontra o local ideal para o descanso e reprodução da espécie que levou à criação desta reserva natural, a foca monge. Foram os navegadores portugueses, quando primeiro chegaram à Madeira, quem batizou estas focas como lobos marinhos, devido aos sons que emitiam lembrando uivos. Durante milénios, vastas populações estendiam-se por todo o mar Mediterrâneo, costa atlântica do norte da África e arquipélagos dos Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde. Na Grécia Antiga, era considerada uma espécie protegida pelos deuses e o seu avistamento um prenúncio de sorte e fortuna. No século VI a.C., uma das primeiras moedas alguma vez cunhadas era-lhe dedicada, não por acaso, na cidade-estado de Phocaia. Porém, séculos de perseguição motivada pelo valor comercial da carne, pele e óleo da foca monge levaram no final dos anos 80 à extinção quase completa da espécie. Os lobos desapareceram do mar, restando apenas 2 pequenas populações, uma no nordeste do Mediterrâneo e outra no nordeste do Atlântico. Na Madeira, onde tinham sido tão abundantes, restavam em 1988 6 a 8 indivíduos, que tinham fugido da maior ilha do arquipélago e procurado refúgio nas silenciosas grutas das desertas. 30 anos depois da comunidade internacional começar a agir, a população mundial continua a não conseguir ultrapassar as pressões da poluição, excesso de pesca e ocupação humana do litoral, mantendo-se hoje nos mesmos números das últimas 3 décadas. Cerca de 500 focas monge resistentes e isoladas. Só aqui nas desertas, os números parecem oferecer esperança para esta espécie outrora abundante. São já cerca de 40 indivíduos, que se aventuram cada vez mais para fora dos limites da reserva e já vão sendo de novo avistados, de quando em quando, ao largo da Ilha da Madeira e recentemente mesmo na Ilha do Porto Santo. Já venho cá desde 2008, há 9 anos, e para mim a foca monge foi sempre a espécie que uma pessoa tem noção que está à frente de um animal selvagem que mete respeito. Não é um animal a temer, mas a minha primeira experiência, lembro perfeitamente, foi entrar no Calhau das Areias e ver o maior macho na altura que havia, que era o metade, que morreu o ano passado ou há 2 anos, que estava a começar a cortejar uma fêmea, e mal ele me viu, vi pelos olhos dele que havia ali, tinha que ter respeito por aquele animal. E ele veio logo direito a mim e mordeu no dome da máquina fotográfica na altura. E eu fiquei com medo, fiquei com muito medo, e por acaso a fêmea foi-se aproximando de mim e depois começaram a acasalar a 2 ou 3 metros de mim. Foi um momento incrível. E o mais curioso desta história toda é nós virmos os dois juntos para as desertas e tu seres provavelmente o caso mais grave de ataque de foca monge que alguma vez aconteceu na Madeira. Estavas a libertar a âncora, não é? Pai, estávamos a fazer um passeio com turistas ali na Baía de Abra, que é na Ilha da Madeira, e calhou-me a mim ir tirar o ferro, porque aqui o fundo é todo de rochas, então a âncora ficou entalada entre as rochas, então lá fui mergulhar, sem fato, completamente, só com a máscara e com o tubo, lá tirar o ferro, então veio uma trinca aqui na minha perna, ainda aqui tenho a tatuagem cá de sempre para sempre. A primeira vez que tu viste uma foca foi levar uma dentada? Foi a primeira vez que vimos a foca.
A minha primeira vez com uma foca foi um metade em que trincou-me na câmara e a ti trincou-te na perna. Deve ter doído mais a ti. Um bocadinho, mas eu na altura, mas o mais engraçado é que eu nem sequer me apercebi que tinha sido mordido por uma foca. Agora também, para ser sincero, eu não acho que foi um ataque, porque aquele tem um animal que tem força, precisa se atacar e feito o que quisesse. É uma maneira dele investigar o que se passava. Sem dúvida. Eu tive, depois disso, já passei talvez mais de 3 meses nesta ilha a trabalhar com focas monge e nunca mais tive uma situação de medo. Agora, que é sempre um animal que mete respeito, isso sem dúvida. É um animal possantíssimo. Mete respeito. Um animal selvagem, que nós estamos no momento dele e estamos numa reserva integral que eles não estão habituados ao contacto humano e que, pronto, quando nos vêem, interagem connosco. E a maneira da foca interagir é esta, é apalpar, é ver o que é que tu és. Agora, é um privilégio enorme estar no sítio onde há a foca mais rara do mundo. Existem 500 ou 600 no mundo inteiro e talvez 40 estejam aqui e nós temos uma licença especial para experimentar estar com ele. Pode agora compreender melhor a emoção dos nossos mergulhadores em torno de um possível encontro com estes sobreviventes milenares. Vamos mergulhar num dos derradeiros mares de lobos. Na manhã seguinte, os mergulhadores preparam o equipamento para a primeira saída com a equipa de vigilantes. O patrulhamento será feito ao longo da costa sudoeste da Deserta Grande, uma zona muito frequentada por focas monge e onde a navegação de outras embarcações é totalmente interdita. A missão adivinha-se difícil, uma vez que nos encontramos em plena época de reprodução e muitas fêmeas já procuraram refúgio em grutas de difícil acesso, onde nas próximas semanas irão dar à luz. No entanto, logo após os primeiros minutos de viagem, um dos vigilantes avista uma foca de grandes dimensões que emerge calmamente a poucos metros do bote, enquanto os mergulhadores se preparam para entrar na água.
vez! Tenho uma câmera nas mãos! Está sempre entre mim e a foca! Olha, vem outra vez! Agora outra vez esta coisa dela a bater os maxilares e por acaso pareceu-me ouvir uma resposta. Não te pareceu ouvir? Pareceu-me ouvir ao longe uma resposta. Talvez, fiquei na dúvida. Isto é que foi um encontro. É o mesmo comportamento como Tato teve comigo uma vez, a abrir e fechar a boca. Penso que é o sinal para subirmos e pararmos o mergulho por aqui. Brutal! Foi espetacular! Este comportamento dele a bater os dedos foi incrível. Não fazíamos a ideia que agora estava a chover a potes. Coitado, estiver uma hora no barco à nossa espera. Temos de embarcar para voltar para a terra o mais rápido possível. Tivemos que nos vir aqui abrigar dentro desta gruta, abrigar um bocadinho da chuva, mas acima de tudo gostei de eu e o Jonas estarmos dentro da água logo no primeiro dia, com um grande macho, e a revivermos um bocado a experiência que é estarmos com um animal deste tamanho e que não só se aproximou da minha câmara e abriu a boca, que depois foi direito ao Jonas e passou por ele. E o gesto que o Jonas fez depois de ele se ir embora foi assim, de maneira que... Opa, e é engraçado que a sensação que nos dá é que a foca sabe a qualquer altura onde é que nós estamos, nós deixamos de a ver, a sensação que eu tenho é que ela sabe perfeitamente onde é que nós estamos a todos os momentos. Não é? Ela desaparecia, ela desaparece, para nós não fazemos ideia onde é que ela está, mas a sensação é que ela sabe exatamente onde é que nós estamos, portanto daí veio umas data de vezes, ter connosco. E foi engraçado, né? Quando estávamos ali no fundo da areia, ela vinha sempre deitar 3 metros à nossa frente. Pois era. Engraçado, podia ir para qualquer sítio, mas vinha sempre, não se deitava à nossa frente, deitava-se 3 metros ali à nossa frente e ficava nas calmas, apanhava-la a coçar-se toda, a fazer camalhotas, a fazer o pino. É fantástico, foi incrível. Primeiro dia. Bom. Para mim foi perfeito. Aquilo é que é a Foca Mons. Tens de lembrar, aquilo estavas a dizer há bocadinho, o respeito que temos por estes animais. Como é que é? Grande Lourenço. Está tudo?
Então, o que tu achas? Queres que ponha a imagem a correr? A imagem a rolar. Olha para isto. Isto para mim também é a primeira vez que eu uso. Isto ouvia-se garantidamente a centenas de metros, pá, porque é um som possantíssimo. Pá. E imagina a força de maxilares que o bicho tem que ter. Nunca vi. É só bater os maxilares. Vários mergulhadores passaram por cá e fizeram vídeos e tudo mais. Até nós com a GoPro nunca ouvi este tipo de estalido. Não, é a primeira vez. E nós ficámos na dúvida se era um comportamento a querer nos intimidar e tipo vão-se embora, mas ou se era a ver se havia outros animais a responder. Uma vez pareceu-me ouvir outro animal responder, mas não tenho a certeza. Mas o que achámos que não era um comportamento de agressividade é que ele não se virava para nós a fazer isto. Ele virava-se para fora e fazia tac, 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 tac. Parecia que estava a ver se alguém respondia. Pá, mas um som Para que se mim deve ouvir. Nunca ouvi, é a primeira vez. E no fundo, eles debaixo d'água, que som é que eles conseguem transmitir para ver se há outras focas e se alguém responde? Eles não fazem aquelas vocalizações debaixo d'água, não? Não é boa, é. Como é que é? Então tivemos um machalhão com um comportamento, se calhar, era desconhecido para a espécie. A sorte inicial da equipa sofre um contratempo ao raiar do dia seguinte, quando ventos fortes e ondas que se prevêem durar 3 dias assolam a costa da ilha, impedindo a saída do bote e obrigando os mergulhadores a ficarem em terra. Este pequeno banco de pedra é o único ponto das desertas onde há ligação tanto telefónica como de internet. É por isso que eu trouxe para aqui o meu router. E foi construído aqui pelos vigilantes e chamam-lhe a cabine fónica, porque é aqui que qualquer pessoa que queira fazer um telefonema tem que vir para aqui. E eu precisava de responder a alguns mails, porque hoje infelizmente temos este mau tempo, não conseguimos ir à procura da foca, e de maneira que é aqui na cabine fónica que eu vou passar a tarde a trabalhar. Às vezes só apanhar assim. Finalmente, o bom tempo volta às ilhas desertas no último dia da expedição. Com os vigilantes ocupados com a preparação para a rendição por uma nova equipa, os mergulhadores vigiam atentamente as águas tranquilas da Baía da Doca, na expectativa de um vislumbre das focas. Sem sombra de lobos no horizonte, decidem aproveitar a última oportunidade para subir os cerca de 2 km que os separam de uma paisagem única em Portugal. O conjunto de chaminés vulcânicas de cor vermelha que se erguem no topo da Deserta Grande. E aqui os madeirenses conhecem como os Castelinhos. Parece um cenário marciano. Parece um daqueles filmes futuristas como um holocausto nuclear. A partir daqui do alto dos Castelinhos, são 400 metros de queda vertical até à doca onde nós temos estado a ficar. E agora estamos a fazer a parte mais difícil, acreditem ou não, que é a descida. Só pode escorregar. Lá vamos nós. No entanto, esta expedição ainda reserva uma derradeira surpresa para a equipa de Mar, a última fronteira. Na descida de volta à enseada da Doca, um dos vigilantes de natureza avista uma foca que descansa tranquilamente na pequena baixa, em frente à casa dos vigilantes. Descendo apressadamente, os mergulhadores preparam o equipamento o mais depressa que podem e nadam os cerca de 100 metros que os separam da baixa onde a foca foi avistada, na esperança de uma última dança com lobos. Esta é a baixa onde nós muitas vezes vemos ao final do dia fêmeas ou fêmeas e juvenis a dormir, e então viemos aqui, vamos dar uma volta à baixa e ver se temos a sorte de ver alguma. Também existe aqui um túnel aqui mais abaixo que vamos explorar. Pode ser que tenhamos a sorte de ver aqui alguma a dormir.
e filme, mas continua a dormir. Parece ser uma enorme fêmea prenha. Agora foi lá acima respirar. Chocou ali com a parede. Elas fazem este trajeto bem a respirar, ainda meio a dormir. Está ali em cima no topo da baixa a respirar. Parece que vai descer outra vez. Elas normalmente fazem isto e caem exatamente no mesmo sítio de onde tinham saído. Muitas vezes fazem o trajeto inteiro de olhos fechados. Parece ter acordado para se coçar. Temos que fazer aqui uma pequena paragem de segurança de 3 minutos, mas estou desejoso de ir para cima e espreitar o catálogo de fotoidentificação, porque tenho quase a certeza que já estive várias vezes com esta foca em anos anteriores. Eu tenho essa certeza absolutíssima que já tive várias vezes com esta foca, porque ela tem esta característica muito gira, que é muito gira, muito distintiva, não é muito gira para a foca, coitada. Nós, para termos marcas para identificar. Mas tem 3 cicatrizes em cima de um olho, parece que levou uma arranhadela de outra foca ou algo do género, que é capaz de ser uma boa característica para conseguirmos identificá-lo. Mancha Branca nasceu entre 2008 e 2009. Foi vista em 2013, 2014, 2015. O nome é Mancha Branca? É, 2016. E a primeira foto. Então comprova-se que é uma fêmea, sem sombra de dúvidas. É assim. E pareceu-me uma fêmea prenha. É incrível que nós nos 5 ou 6 dias estivemos aqui nas desertas, tivemos um bocadinho de azar com o tempo, só conseguimos descer para o mar 2 vezes e em ambas as vezes tivemos a sorte de ver uma foca monge. Conseguimos com o macho ver um comportamento que talvez seja inédito para a espécie, agora só falando com alguns investigadores e sabendo se a algum lado, ou cá ou noutro sítio do mundo, já tinha sido observado este comportamento. E por outro lado, é um comportamento que eu adoro ver e que já tinha visto várias vezes, que é as fêmeas a dormir aqui na doca, em que fazem os comportamentos e estarem descontraídos à nossa frente e subirem e descerem de olhos fechados. Então, ainda estás à procura das focas? Já estava a ir a pensar no Porto Santo e nas selvagens.
Não perca o próximo episódio, onde a equipa de mar, a última fronteira, parte à descoberta de uma extensa área marinha protegida, ao largo das solarengas praias da ilha do Porto Santo, que alberga 2 dos melhores mergulhos em naufrágio em Portugal e mesmo da Europa. Cada compartimento destas enormes estruturas metálicas serve hoje de refúgio a uma imensidão de espécies marinhas. E vamos ainda visitar o local de mergulho mais remoto e inexplorado de Portugal e algumas das águas mais límpidas do nosso planeta, as Ilhas Selvagens.